Aí galera, vamos para mais um vídeo então do canal Punho e Mão, Dicas de Concurso. Primeiro, obviamente, o número e o nome dos ossos e em que fileira cada osso do carpo está posicionado, né? Então a gente tem aqui a primeira fileira, que é dos 5, 6, 7 e 8. E essa é a primeira fileira. E depois a gente tem a segunda fileira. A segunda fileira que vai o do 1, o 2, o 3, o 4, 1, 2, 3 e o 4. Tá? Então na primeira fileira, o número 5, né, esse menorzinho aqui, é o pisiforme. O número 6 é o piramidal. O número 7 é o semilunar. E o número 8 é o escafoide. Dessa primeira fileira, com certeza, o mais importante é o escafoide. Quando eu digo mais importante é para concurso, mais uma vez, né? Para concurso. Então, o escafoide, ele é o mais importante em função até das inúmeras patologias, do fato do escafoide ter uma baixa perfusão, né? E aí ser muito comum pseudoartrose e complicações importantes numa fratura de escafoide, tá? Então por isso eu chamo a atenção do escafoide. Na segunda fileira, o que a gente tem é o trapézio, o número 1 seria o trapézio, o número 2 seria o trapezoide, o número 3 seria o captato, e o último da segunda fileira, o amato. Trapézio, trapezoide, captato e amato. Tá? Depois a gente tem os ossos, né, que é o chamado metatarso, que aí não tem nome específico, né? É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto metatarso. Então aqui, ó, nessa direção para lá, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto metatarso. Depois a gente tem as falanges. Falange proximal, falange média e falange distal. Sendo que o polegar ele tem somente a falange proximal e a falange distal. Os demais dedos têm as três falanges, proximal, média e distal. Certo? Outra coisa importante em relação à mão, punho à mão, são as articulações, né? Então a primeira articulação que a gente vai falar aqui, ó, é a articulação radiocárpica. A articulação radiocárpica, ela é a articulação do rádio com ossos do carpo. Obviamente, né? O escafoide e o semilunar. Tá? Então, na figura anterior aqui, ó, a gente vê o escafoide e o semilunar, aqui articulando com esses dois ossos, a gente tem o rádio, beleza? Então, formando o que a gente chama de articulação radiocárpica. O que seria importante nessa articulação radiocárpica? Na extensão e na flexão, são os dois movimentos, né, do punho, não somente esses dois, né, mas vamos avaliar primeiro a extensão e a flexão. O que é importante a gente saber assim, qual a direção em que os ossos do carpo se movimentam na extensão e na flexão. Na extensão,
eles deslizam anteriormente, tá? Então, na extensão, os ossos do carpo deslizam anteriormente. E na flexão, os ossos do carpo deslizam posteriormente. Tá? Então, essa é uma informação importante. Tá? Os outros dois movimentos são chamados desvios, que é o desvio ulnar e o desvio radial. O desvio ulnar, os ossos do carpo, eles deslocam lateralmente ou em direção radial. E no desvio ulnar, os ossos do carpo, eles desviam medialmente, né, ou em direção ulnar. Tá? Então você percebe que nos ossos, os ossos do carpo, no desvio ulnar e no desvio radial, eles movimentam ao contrário, né, ao contrário do desvio. No desvio ulnar, os ossos do carpo deslocam lateralmente, ou radial, ou em direção radial, e no desvio radial eles deslocam medialmente ou no desvio ulnar. Certo? Outra articulação importante é a articulação mesocárpica. O que é essa articulação mesocárpica? Essa articulação mesocárpica são as articulações da fileira proximal ou primeira fileira, como eu chamei lá anteriormente, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá voltar lá na figura, ó. Então, essa fileira aqui, ó, ela é proximal, né? É a primeira fileira. Então, aqui, ó, fileira proximal, tá? E aqui, a segunda fileira é a fileira distal. As articulações entre a primeira fileira e a segunda fileira, ou a fileira proximal e fileira distal, ou segunda fileira, é chamado de articulação mesocárpica, né? Tanto a primeira fileira, a gente disse que ela articula com o rádio, o escafoide e o semilunar, fazendo a extensão e flexão. E as articulações mesocárpicas, tanto a primeira quanto a segunda fileira, e essas articulações, elas contribuem para extensão, tá? Extensão e desvio radial. Então, se você tem um acometimento, uma diminuição na extensão do punho, você trabalha a segunda fileira também, na mobilização articular, e se você tem alguma alteração também no desvio radial, você também trabalha a segunda fileira, as articulações mesocárpicas. Certo? Próxima articulação é a articulação carpo-metacárpicas. Essa articulação carpo-metacárpicas são as articulações, vamos voltar lá na figura rapidinho, são as articulações do metacarpo com os ossos do carpo, no caso aqui a fileira distal ou a segunda fileira. Tá? Então, o primeiro metacarpo se articula com o trapézio, a segunda metacárpica com o trapezoide, a terceira com o captato e parte do amato, né? A quarta também, né, com o captato e amato, a quinta com o amato. Tá? Então, mais ou menos essa divisão também é importante. Então, são as articulações carpo-metacárpicas. Essa articulação carpo-metacárpicas, na maioria delas, são articulações sinoviais. Tá? Então, a articulação sinovial, isso é importante também, tá? Então, é saber as articulações do corpo e que tipo de articulação é,
E qual a vantagem, quais as características, né? Só para dar um resumo rápido aqui, as articulações sinoviais são articulações que vem o próprio nome sinovia, né? Então você tem a cápsula articular, você tem o líquido sinovial, você tem a sinóvia, a membrana, né, a membrana sinovial. São articulações sinoviais que promovem movimentos mais amplos, né? Trabalham em vários eixos, flexão e extensão, abdução e adução, rotação interna e rotação externa, né? Nem todas as articulações sinoviais fazem todos esses movimentos, mas são articulações mais complexas. As articulações carpo-metacárpicas são articulações sinoviais, com exceção da articulação entre o polegar e o trapézio, que é uma articulação selar, tá? Ela não é uma articulação sinovial, é uma articulação selar. Ela tem um grau de mobilidade menor do que um grau de mobilidade não alterado, mas é uma articulação diferente das articulações carpo-metacárpicas, que são articulações sinoviais, certo? Depois, você tem as articulações entre o metacarpo e as falanges. Então, são as articulações metacarpo-falangianas. Que são, voltando lá na figurinha, que são essas articulações aqui entre o metacarpo e as falanges. E qual falange? Falange proximal, tá? Essas articulações metacarpo-falangianas, elas são articulações condilares, do tipo condilar. Elas realizam flexão e extensão e abdução e adução. Tá? Então, isso é extremamente importante. Quando você estiver estudando essas articulações, você vai ter que saber que tipo de articulação é aquela em que você está trabalhando, tá? Ou que você está estudando, fazendo seu resumo. Beleza? E por último, as articulações interfalangianas. As articulações interfalangianas, que são articulações entre as falanges, tá? Voltando na nossa figurinha lá, ó, são essas articulações aqui, ó. A articulação interfalangiana proximal, entre a proximal e a média, e a interfalangiana distal, entre a média e a falange distal, tá? Para todos os 4 dedos, né? Segundo, terceiro, o quarto e o quinto, com exceção do polegar, onde você tem somente a interfalangiana proximal, entre a proximal, a falange proximal e a falange distal, tá? Essas articulações interfalangianas são articulações em dobradiça, tá? Essa articulação em dobradiça, assim como do cotovelo, por exemplo, só permite os movimentos de flexão e extensão, certo? Outra coisa extremamente importante dentro da mão é a parte de inervação, né? Então vamos desenhar aqui, não é o meu forte, mas vamos tentar, o polegar, deu para perceber que não é o meu forte, os 4 dedos, né? Então essa metade da mão aqui, ó, metade da mão aqui, que corresponde ao polegar, o primeiro, o segundo e metade do terceiro dedo, é inervado pelo nervo mediano. E a outra parte é inervado pelo nervo ulnar. Tá? O nervo mediano, ele inerva grande parte da região tenar, enquanto a ulnar, grande parte da região hipotenar. Certo?
Uma lesão no nervo mediano pode acontecer no túnel do carpo, né, caracterizando a síndrome do túnel do carpo. No nervo ulnar, ele pode ser lesionado, né? Falando de punho e mão, ele pode ser lesionado no túnel de Guion, tá? Então, mais comum, lembrando que o mais comum é o mediano ou a síndrome do túnel do carpo. Só para dar uma relembrada aqui, ó, além do nervo mediano, que passa no túnel do carpo, é importante também saber que os flexores profundo e superficial dos dedos, né? Então, os tendões dos flexores profundos e superficial dos dedos, além do flexor longo do polegar, são as estruturas que passam dentro desse canal, desse túnel, né? Desse túnel do carpo aqui, junto com o nervo mediano. Tá? Então, esse canal pode estar por uma série de fatores aí. A gente tem vídeo mostrando no canal aí assim do túnel do carpo, que é muito comum em concurso. Então, ó, asterisco nele, tá? Então, tem que estudar, tem que saber direitinho esses dois canais aqui, principalmente o canal, principalmente o túnel do carpo, acima do túnel do carpo, tá? Uma outra coisa importante também, uma lesão do nervo mediano gera o que a gente chama de mão de macaco ou mão semiesca, tá? Mão de macaco ou mão semiesca, onde o paciente com essa lesão, ele apresenta uma pinça, ou ele não tem pinça, ou ele tem uma pinça muito fraca entre o polegar e o primeiro dedo, né? E uma atrofia da região região tenar, né? Porque ele inerva grande parte da musculatura da região tenar, que a gente falou anteriormente aqui, ó, tá? Ó. Uma lesão no nervo ulnar gera o que a gente chama de mão em garra, tá? Também isso aí é importante para concurso e cai bastante também, né? Mão em garra é resultado da lesão do nervo ulnar. Existe uma outra mão muito importante também, que é a chamada mão caída, né? Ou punho caído, mais punho caído do que mão caída, por lesão de qual nervo? Do nervo radial, tá? Como o radial ele inerva extensores de punho e dedos, uma mão caída resultado da lesão radial, ela é extremamente importante aí também, tá? Beleza? Outra coisa importante, a gente já falou da fratura do escafoide, né? Só esqueci de comentar em relação à fratura do escafoide, que o sinal característico de uma possível fratura do escafoide é dor à palpação na tabaqueira anatômica. Isso mesmo, ó, tabaqueira anatômica. Então vai fazer uma avaliação e há uma suspeita de fratura do escafoide, né? Paciente que cai e apoia com a mão, né? Possivelmente pode fazer uma fratura de escafoide. Você vai pressionar a tabaqueira anatômica, o paciente vai relatar dor e aí você vai suspeitar de uma possível fratura do osso escafoide, né? Lembrando que o osso é pouco vascularizado, então ele pode gerar uma pseudoartrose como complicação numa prevalência maior, certo? Outra coisa importante para concurso dentro da mão são as lesões de dedos, tá?
Primeira lesão de dedo. A lesão conhecido como dedo em martelo. O que é essa lesão de dedo em martelo? Há uma lesão dos extensores, né? Do extensor comum dos dedos, na interfalangiana distal, tá? Interfalangiana distal, ou seja, articulações entre as falanges e a distal, que é entre a falange média e a falange distal. Então, a última articulaçãozinha da mão, né? Quando você tem uma lesão nos extensores comum dos dedos, no tendão desses extensores, há uma flexão do dedo, da ponta do dedo, né, chamado dedo em martelo, que impossibilita a extensão por lesão dos extensores. Então, ele fica numa posição fletida, tá? E aí vai uma dica importante. Como eu não tenho a figura aqui, por questão de direitos autorais, né? É legal você dar uma olhada no Google Imagens, coloca lá dedo martelo, porque além de você ler, né, igual a gente está fazendo aqui, estudando, fazendo o resumo, escrevendo, é importante você ver também. Quanto mais sentidos você usar, mais fácil você vai ter de guardar, memorizar aquele conhecimento a mais. Beleza? Outro tipo de lesão de dedo é o dedo em botoeira. Botoeira. Essa lesão do dedo em botoeira é uma extensão excessiva, então uma extensão excessiva da articulação metacarpo-falangiana, então das articulações entre os metacarpos e as falanges. Lembra? Então, extensão excessiva das metacarpo-falangianas e das interfalangianas distais. Então, uma extensão excessiva dessas duas, somado a uma flexão da interfalangiana proximal. Tá? Articulação interfalangiana entre as falanges proximal e média. E a distal entre a média e a distal. Muito comum, como exemplo que a gente pode dar aqui, a artrite reumatoide. Tá? O dedo em martelo é uma lesão traumática dos extensores comuns dos dedos, né? E a lesão de dedo em botoeira, tipo botoeira, é muito comum na artrite reumatoide. Mais uma lesão de dedo é chamado pescoço de cisne. Pescoço de cisne. Esse pescoço de cisne, o que ele vai ocorrer? O que acontece? Uma flexão das metacarpofalangianas e das interfalangianas distais. E uma extensão das interfalangianas proximais. O que é o pescoço de cisne? É o contrário do botoeira. Flexão da metacarpofalangiana e interfalangiana distais e extensão das interfalangianas proximais. E a botoeira é o que? É o contrário. Extensão das metacarpofalangianas e interfalangianas distais e flexão da interfalangiana proximal. Tá? Mais 3 informações importantes para a gente finalizar o vídeo aqui. Nódulos, que são comuns também nas articulações interfalangianas. A gente tem 2 que é muito comum em cair em concurso. Nódulo de Bouchard, que é um nódulo que acomete as interfalangianas proximais. E nódulos de Eberden. Que são nódulos que acometem as interfalangianas distais. Então, Bouchard proximais, Eberden distais. E a última informação é a risartrose. O que é a risartrose? É a osteoartrite, né, a artrose, entre a articulação do polegar, né? Tá relacionado diretamente com o polegar. E aí, em 2 articulações. A articulação que o polegar
né? Ou a metacarpofalangiana, o metacarpo do polegar, né? Com o trapézio. Então, o metacarpo do polegar, né? Mais o trapézio. E a outra, que também é chamada de risartrose, é justamente do trapézio, a articulação que o trapézio faz com o qual osso? O escafoide. Beleza? Vamos voltar rapidinho lá na figura, que vai dar para a gente identificar melhor. Então, essa articulação aqui, ó, e essa articulação aqui. Do metacarpo, primeiro metacarpo com o trapézio e do trapézio com o escafoide. Essas duas aqui são acometidas na risartrose. Tá certo? Então é isso. A gente termina mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? A novidade do canal agora é o clube de canais. Seja membro do canal e aí você tem direito a vídeos exclusivos. A gente está realizando nesses vídeos exclusivos 2 cursos: dicas para concurso, ventilação mecânica e saúde pública, tá? São 2 cursos exclusivos para os membros, que aí você também ajuda o canal a se manter vivo, né? A sobreviver. Se você quiser fazer um curso preparatório online para concursos em fisioterapia, vai lá no nosso Instagram, @paulobrito.fisio, faz um cadastro, você recebe um e-mail, né, com todas as informações sobre cursos e como funciona esse curso preparatório. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo.